lá, 8h30, vamos dar início à nossa reunião de hoje. E o tema escolhido é do nosso amigo Joel Goldsmith, né? A arte de curar pelo espírito. E hoje falaremos sobre uma nova concepção de suprimento, e é onde está dizendo por que o dízimo, né? Está na página, em PDF, está na página 112, no livro 185. Eu vou começar com uma história, né? Que é um conto, e o título é Ajuda, né? Para a gente entender um pouco mais a visão do dízimo do Joel Goldsmith. Um menino pequeno estava se esforçando para mover um pesado armário, mas o móvel não cedia. Ele empurrava e puxava com toda a sua força, mas não conseguia movê-lo, nem um centímetro. O pai que ali chegava parou para observar os esforços vãos do filho e finalmente perguntou: Filho, está usando toda a sua força? Sim, estou, gritou o garoto exasperado. Não, disse calmamente o pai. Você não está. Não me pediu para ajudá-lo. Então, nós, quando estamos pedindo as nossas preces, né? Nós pedimos sempre para nós. Então, o ser humano é um grande pedinte, né? E o dízimo aqui que é colocado é quando você dá alguma coisa para alguém. E o Joel Goldsmith, nessa visão da cura pelo espírito, ele coloca que a gente precisa começar a aprender a dar o nosso tempo para a nossa religiosidade, e não só estar com as nossas preces pedindo alguma coisa. Até porque não necessariamente o que pedimos é o que necessitamos. Só Deus sabe o que nós necessitamos. E nós ficamos pedindo, igual o menino que fica empurrando o armário, fica exausto, e era simplesmente ele pedir para o pai ajudá-lo. E é isso que o homem vive. O homem vive empurrando seus armários e não consegue os seus objetivos. Então, quando ele fala aqui do dízimo, para que você receba, né, as bênçãos do Divino Espírito Santo, você tem que aprender a dar primeiro. A história do dízimo, ela foi exatamente essa. Para que você participe de uma igreja, você tem que dar o dízimo. Para que você participe de alguma entidade, você tem que dar a sua parte. Aonde você for, de que forma você for, sempre lhe é pedido a sua participação. Se você não tiver condições financeiras, você vai dar o seu tempo. Você vai ajudar, você vai fazer alguma coisa, mas sempre estão pedindo para que você ajude, e isso é considerado a sua parte dentro de todo o contexto. E o Joel Goldsmith, ele fala uma coisa interessante, que se nós fizermos a mesma coisa com a nossa espiritualidade, nós começarmos a nos ter o nosso tempo com Deus, sem pedir nada, simplesmente pedir a Deus para que Ele nos dê o suprimento necessário do que precisamos. E, de repente, a gente recebe bênçãos que a gente não tem ideia, né? Porque a gente não estava esperando isso. Os nossos olhos estavam para uma situação totalmente diferente do que nós merecemos, né? Então, o Joel Goldsmith, ele fala disso, e a gente fica perdendo tempo, fica empurrando os armários da vida,
e deixamos o que nós merecemos, ou que os nossos objetivos que viemos aqui para esse mundo, ele fica perdido. E nós sofremos por isso. Então, nós ficamos pedindo coisas que não tem nada a ver, né, com o nosso caminho. E por isso que ele chama atenção nesse dízimo, né, espiritual. Se nós queremos ter uma saúde perfeita, ou ter condições financeiras, ter uma prosperidade em todos os sentidos, nós temos que dar a nossa espiritualidade, nós temos que nos ceder a essa divindade. E com uma coisa muito simples, é nós orarmos, nós contemplarmos a natureza, nós, quando frequentarmos, né, seja o lugar que for, ou na igreja, ou no templo, não se preocupar em pedir nada. Simplesmente nós vamos silenciosamente levar a nossa energia para aquelas pessoas que estão ali. Não precisamos pedir nada, mas precisamos participar, precisamos colaborar, precisamos fazer a nossa parte, que quanto mais energia divina que nós geramos em nós, né, que são exatamente essas imagens, né, mas vamos receber, e vamos receber aquilo que já está predestinado para nós. Muita gente fala, nossa, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter os meus objetivos, eu não consigo, por quê? Porque está errado. Está pedindo coisas que não lhe cabem, ou por inveja, ou por imitação, ou porque na minha família todo mundo é assim, então também eu tenho que ser, e ela não se deixa, né, que o Divino Espírito Santo se manifeste nela, para que ela tenha a sua caminhada. Todos nós viemos aqui com destino. Ninguém veio aqui à toa. Só que se nós não pudermos dar espaço ao nosso destino, nós vamos ficar no tempo e no espaço. E o tempo vai passar, e quando chegar lá na hora, a gente fala assim, puxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ou, mas olha, então, por quê? Porque nós ficamos empurrando os amargos da vida. E a gente tem que entender que nós somos pessoas divinas. E por ser divinos, nós temos o nosso destino. E para que a gente tenha amplie mais a nossa visão, vamos falar do nosso encontro aqui, né? De nós estarmos aqui, estou eu aqui, está a Cris, está a Lúcia, a Neuza, a dona Iracema, né? Nós cinco nos unimos hoje nesse horário para que a gente possa expandir as nossas energias, nós todos, e passar essa energia para aquelas pessoas que precisam. Para a gente estar nesse horário, nesse local, nesse momento, isso foi o destino que nos uniu. Não foi por acaso. Não foi por acaso que a Lúcia nos conheceu, a Neuza, a dona Iracema, a Cristina, eu. Não, tudo tem uma razão de ser. Quando nós começamos a deslumbrar isso, nós começamos a entender melhor a nossa vida, por que estamos aqui, né? E por que eu estou em Minas, eu não estou em São Paulo, o que me levou? É o seu destino. Se você souber, né, entender isso, a sua vida se torna mais leve, a sua vida se torna mais tranquila, porque você entendeu. Ah, mas se eu pudesse estar lá em São Paulo, em São Bernardo, você não veio para isso, né? Você veio para estar em Minas. Ah, eu também gostaria de estar em Minas. Podemos visitar Minas, mas não estamos predestinados a ficar em Minas. E o nosso destino nos leva para os lugares onde temos que estar. É que nós não percebemos isso.
né? Mas se nós fizermos uma reflexão de todo esse passado, e por que estamos aqui agora, às 8h30, fazendo essa reflexão, é o nosso destino que nos fez estar aqui. Não é à toa, não é ao acaso. Então, ter assimilar essa ideia vai nos ajudar a entender o resto, né? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu tenho esses irmãos? Por que que a minha mãe é assim? Por que que o meu pai? E assim por diante. Então, nós vamos entender o porquê estamos aqui. E a partir do momento que nós entendemos, a gente começa, então, a fazer o dízimo para a espiritualidade. É simplesmente respirar fundo e agradecer. Então, quando o Goldsmith ele fala, as pessoas não dão dízimo espiritual, as pessoas são eternos pedintes. Só ficam pedindo, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo, e só entra em fria, né? Porque 99% não são aquele destino que já estava estabelecido quando nós chegamos aqui. Então, quando a gente aprende a dar o dízimo antes de receber, nós vamos receber as bênçãos da nossa caminhada. Esse que é a ideia, né? A interpretação aqui do nosso amigo Valgot Smith. Então, ele coloca assim, em sentido espiritual, ser suprido dos bens da vida não quer dizer receber algo, mas sim dar algo. Então, ele inverte. Se você quiser receber alguma coisa, primeiro você tem que dar. Se você quiser frequentar uma igreja, você tem que dar o dízimo, porque a igreja tem que ser construída, né? Ela tem que ser mantida, ela tem toda uma estrutura para poder receber as pessoas. Eu estou dizendo disso não é só da igreja, eu estou do centro espírita, de um terreiro, de um templo. Isso tem uma estrutura que tem que ser estabelecida. E por isso que as pessoas fazem a contribuição para que essas estruturas possam se permanecer. Então, aproveitaram a história do dízimo espiritual e transformaram nela o dízimo material. Que ele tem que existir, tem. Essas contribuições se faz necessária para que os grupos se encontrem e possam interagir os seus conhecimentos, ou nas suas curas, ou nas suas religiões, nas suas crenças, na sua fé. Mas o homem, na busca espiritual, o dízimo, ele tem que dar. Uma vez alguém me disse assim, pedes e não recebe porque pedes mal. Porque as pessoas só lembram da espiritualidade quando estão necessitadas de alguma coisa. Elas não lembram da espiritualidade como se fosse o ar que ele respira. Se a gente começar a buscar a espiritualidade da mesma maneira que respiramos, tudo bem. Ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para passar necessidade. Ninguém veio aqui para ter doença. Isso tudo é consequência da falta desse dízimo espiritual. Quero dar. As pessoas só querem receber. E recebe, gasta e vai pedir mais. E fica nesse roda-moinho. Então, João Goldsmith aqui, né? Ele fala, o segundo conceito humano do dízimo é bem ao contrário. É você contribuir monetariamente para aquela instituição, ou seja lá de que linha for, para que ela possa se suspender. Muitas vezes eu vejo as pessoas, é muito interessante, nesse meus praticamente 70 anos nessa vida espiritual. Eles não ensinam as pessoas a dar a sua contribuição
né, no conceito humano. Ah, eu não vou pedir nada, porque se eu pedir, melindra, a pessoa ela não vai mais, eu não vou, e está tudo errado, porque faz parte as pessoas contribuírem. Levando mais essa ideia, é como você morar numa cidade. Infelizmente, para você estar nessa cidade, as pessoas têm que contribuir para ter calçada, para ter rua, para ter guia, para ter água, para ter saneamento. E na espiritualidade, quando você tem uma, um local de encontro, isso tem que ser pago, isso tem que ser sustentado. Então, quando as pessoas falam, não vamos cobrar nada não, deixa para lá, eles estão errados, porque as pessoas precisam aprender a respeitar esses lugares. Infelizmente, as pessoas só aprendem a respeitar quando tem que dar alguma coisa. É muito louco, mas o ser humano é assim. A partir do momento que ele tem um compromisso, pode ser até financeiro, ele começa a respeitar mais aquilo que vai. Quando não lhe é cobrado nada, ele não dá a mesma atenção que a. Então, o que nós temos que entender é isso. Faz parte o bem material para dar sustentabilidade a esses locais que têm esse suporte. Mas quem busca a espiritualidade tem que dar o dízimo para o mundo espiritual, que é ele mesmo, expandir ele. Então, nós temos que ter essas duas visões muito distintas, muito claras, que ninguém está falando aqui e dá nada para Deus, porque Deus é o dono, Deus é o manda em tudo. Eu vou dar o quê para Deus? Né? Agora, materialmente falando, se as pessoas querem se utilizar dessas entidades, seja ela qual for, para buscar Deus a um caminho, elas têm que fazer o seu sacrifício, sim. Eu sou muito contra, eu vejo que as pessoas banalizam quando você, infelizmente ou felizmente, para atraí-los, você não cobra nada, com medo que as pessoas vão embora. Não vão porque as pessoas podem ter certeza, precisam desses locais. Então, é um grande engodo. Ah, eu vejo muito disso. E se perde bons locais, se perde boas possibilidades de ter grupos maravilhosos energeticamente para ajudar, e eles param no tempo e no espaço por falta de ajuda do dízimo humano. Você não precisa necessariamente ir nesses lugares para dar o seu dízimo espiritual. Você pode estar em casa, no momento, no seu canto, né? No seu templo da sua casa. Então, o Joel Goldsmith ele coloca muito interessante isso. Olha, é necessário dízimo no humano, né? Mas também é necessário para aquele que quer galgar a espiritualidade, para aquele que quer usufruir dos seus direitos divinos, ele tem também que fazer a sua parte, né? Então, quando eu coloquei o dízimo aqui, pessoal, todo mundo arrepiou. Não, você vai falar de dinheiro? Não, não estamos falando de dinheiro aqui. Nós estamos falando de espiritualidade, só que se faz necessário essa explicação, para que as pessoas não entendam que, que essa parte humana, ela não cabe. Cabe sim. Infelizmente ou felizmente, nós vivemos num planeta capitalista e não temos o que fazer. Se você, diz o algoritmo aqui, se quiseres fruir a plenitude daquilo que necessitas para a tua vivência, tens que abrir um caminho pelo qual essa plenitude possa fruir e se manifestar. Você tem que abrir, você tem que dar espaço para que esses benefícios cheguem a você. Por isso que é o dízimo espiritual. Você tem que estar aberto a essas energias,
né? Cósmicas, que é o que nós colocamos aqui, né? Para que você tenha todo o suprimento que lhe foi, vamos dizer assim, prometido para que você estivesse aqui. Então, as pessoas têm um monte de dificuldade, por quê? Porque não se permite receber, né, o que lhe direito divino é. Então, é o que o João ele coloca aqui. A plenitude possa fluir e se manifestar. Começa a corrente do dar, né? E abrirás a represa, a corrente do receber. O teu conhecimento da verdade sobre a onipresença e infinita abundância do suprimento libertará. Dá sempre na certeza que o teu suprimento não está naquilo que recebes, mas assim naquilo que dá. Olha que coisa interessante. Se vocês simplesmente pegarem o hábito, o costume, se interagir com você mesmo e se silenciar e pedir para o Divino Espírito Santo, né, que representa todas as linhas, né, que você está aqui. Simples assim. Senhor, nós estamos aqui. O que nós temos para receber, nós iremos receber. Mas quando nós colocamos, ó, Senhor, eu estou aqui, você pode me dar Ué, ele fala assim, mas eu estou com um barril de água e você só quer um copo? Ué, ele vai tirar um copo, tá? Nós ficamos empurrando armários à toa. Quando nós nos fazemos essa introspecção de saber que a verdade é uma só, que somos nós mesmos, nós recebemos tudo por acréscimo. Nós não precisamos virar pedintes, nós temos que parar com isso e usufruir desse nosso mundo que não foi otorgado. É muito sutil, mas se a gente pegar exatamente esses nossos encontros aqui, né? Essas nossas reflexões, isso é você dar. Isso é você dar a sua participação ao universo. Porque nós estamos aqui fazendo uma reflexão de um livro, né? Que esse autor, que foi um grande curador, estamos simplesmente fazendo uma reflexão sobre tudo isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos abertos a receber a dádiva do Divino Espírito Santo. Nós somos abertos. E vamos receber aquilo que nos é dado. Quantos de nós aqui já, já conseguiu dar uma mudada na nossa vida? Uma mudada no nosso entendimento, uma mudada em relação às pessoas que convivemos, uma mudada nas nossas profissões, uma mudada até no nosso mundo familiar. Quantas coisas nós aprendemos que nós agora estamos enxergando, uma coisa que não nos era clara, e por estarmos aqui simplesmente dando o nosso dízimo, nós estamos recebendo. E é isso que ele quer. Simplesmente que nós respiremos fundo, e nos colocamos à disposição, sem pedir nada, simplesmente recebendo. O suprimento, diz aqui o Diogo Godinic, é dar. Devido ao caráter finito do seu ser, o que ele fala do finito? Nós somos pessoas limitadas, nos achamos pessoas limitadas, né? Então, nós somos finitos. Do seu ser, não pode o homem adquirir saúde, prosperidade, riquezas e amigos. O único que ele pode fazer é reconhecer que o homem manifesta em forma individual tudo que Deus é e tem de um modo universal. Então, vê que coisa interessante, ele fala, o homem é finito, o homem fica naquele pedindo, sabe? Ah, eu quero dinheiro, ah, amanhã eu quero viajar, amanhã eu quero isso. E ele tem o mundo à disposição dele. Mas ele é finito, ele não coloca as suas possibilidades. Ele fica simplesmente se limitando. Em vez dele pedir
a viagem, né? Ele pede um passeio. Em vez dele pedir um carro, ele pede uma bicicleta. Em vez dele pedir uma casa, ele pede um barraco. E assim porque ele é muito finito, ele é muito limitado por si só. Ele não acredita na sua potencialidade, ele não acredita que ele tem esse direito divino de ser feliz em todos os sentidos. E é tão interessante que não que a gente vai receber milhões, mas o pouco que vamos receber, seja lá o qual for, em todos os sentidos, vai nos satisfazer internamente. Enquanto nós somos pedintes, nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre estamos pedindo mais, nós sempre estamos pedindo mais. Quando você tem essa interligação com a espiritualidade, você dá o dízimo à sua espiritualidade, você se sente satisfeito. Você não tem mais aquela necessidade de estar sempre pedindo um armário para ser empurrado. A gente pede coisas que não levam a nada. A gente pede coisas porque o vizinho tem. A gente pede coisas porque a mídia coloca no ar. A gente pede coisas sem sentido. Aí pensamos, mas não é esse. Vai ser o próximo. E vamos atrás do próximo. E vivemos disso. E ficamos atrás dos armários. Então, nós temos que dar o dízimo. O que é dar? É permitir, né, que o universo contemple o que você tem como direito. Em vez de você ter uma caixa de lápis de cor, de repente um lápis vai suprir o que você precisa. Vai te deixar harmonioso do que uma caixa de lápis de cor, porque começa assim também. Você pega a caixa, pinta 3 folhas e não sabe o que faz com a caixa de lápis de cor, né? Nós somos assim, né? Compra uma panela que na televisão fala que é tal, você compra a panela, aí você olha para a panela, usa uma vez e encosta do lado. Mas não era aquela panela, eu vou agora buscar aquela outra panela. E o ser humano vive disso, né? Vive buscando as suas panelas. Então, quando você tem essa comunhão com Deus, ele vai começando a te tirar essa sua necessidade. Ele vai começando a tornar você uma pessoa saudável. Vai tornando você uma pessoa que se contenta com o ar que respira. O ar que eu respiro já me é suficiente. O resto virá por acréscimo. Então, quando eu jogo a gente coloca aqui do dízimo espiritual, é o ar que você respira. E aí você se aquieta. Enquanto o homem vive preso à crença do poder alcançar alguma coisa, mesmo de um Deus de fora, está separado da fonte do seu verdadeiro bem. O outro aspecto, não menos importante, do princípio do suprimento é o fato de ser o suprimento algo essencial e invisível. Aí é que o calo pega. Como nós não enxergamos o suprimento, não é palpável, a gente nunca acredita nele. A gente acredita naquele suprimento que a gente vê, a gente apalpa, a gente põe no bolso, a gente leva na casa, a gente não tem a confiabilidade para o invisível. A gente sempre está procurando um suprimento visível, palpável. Essa é o destino do ser humano. Ele não tem a visão que o suprimento ele é invisível. Por isso que nós não vemos. Imaginou se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã? A gente ficaria louco, mesmo que fossem coisas boas.
e é capaz da gente perder a oportunidade de usufruir daquilo que vai acontecer amanhã, das nossas expectativas. Porque nós vamos sempre querer dar um jeitinho melhor. Se Deus está dando 2, vou dar um jeitinho aqui melhor para que seja 3. E vai perder toda a essência, né, do que está sendo colocado. Não se pode ver, ouvir, tanger, saborear ou cheirar o suprimento. Não pode. Nunca ninguém percebeu o suprimento, uma vez que ele não existe na zona da perceptibilidade física. Suprimento é espírito e vida, absolutamente invisível em sua íntima essência. Vocês percebam isso. Experimentem, eu sempre falo, a vida é um grande experimento. Experimente um dia, quem sabe, amanhã cedo, quando nós acordarmos, respirar e falar assim, então, como será o dia de hoje? O que será que o universo vai me proporcionar no dia de hoje? E vocês vão ver muito interessante, que não vai ser muito diferente daquilo que ia já acontecer. Só que com a maneira como você vai ver, a maneira como você vai sentir, a maneira como você vai interagir é muito diferente. Então, está dizendo aqui, me surpreenda, né? A gente sempre fala isso. De manhã, me surpreenda com as suas dádivas dos filhos, me surpreenda, simples. Vocês vão ver que é muito interessante. A nossa visão, o nosso sentimento, ele, ele começa a mudar, tá? Começa a ter outro gosto, outro sabor, porque a vida, eu sempre falo, tem que ser saboreada. Ela não tem que ser vivida. Você tem que saborear a vida, né? Nós viemos aqui para é, curtir a vida, né? E aí a gente vai fazer o nosso destino ser uma realidade. Senão, nós vamos ficar vivendo as coisas do mundo. Enquanto o homem vive preso às crenças, o poder alcançar alguma coisa, mesmo que de um Deus de fora, está separado da fonte. Vamos ver os deuses de fora, não que eles não tenham valor, hein? Não que eles não tenham a sua... Mas procure o Deus dentro de você. Procura você, o seu Deus dentro de você. Mas enquanto o homem não compreende que o Deus infinito é a realidade do ser finito em cada indivíduo, suprimento é algo que não se pode perceber pelos sentidos físicos. Suprimento é o invisível, o suprimento infinito é invisível. Façam essa experiência quando vocês forem se alimentar, embora visivelmente, fisicamente, vocês tenham aquele prato que vocês vão comer, né? Quando vocês colocam, Senhor, obrigado por esse alimento, vocês vão perceber que a comida vai ter outro sabor. É muito interessante essa experiência. Aquilo que visivelmente sempre nos foi dado, que tem aquele sabor já especificado, já vocês vão começar a perceber, né, a energia desse alimento, o quanto saboroso ele é. E em vez de você comer 3 pratos, você vai se satisfazer com um só, né? Aquela macarronada, né? Não sei o quê, você vai se satisfazer com um só. Porque você já vai se sentir, né, satisfeita. Porque não é o alimento que vai te satisfazer, é a sensação daquilo que Deus está dando como suprimento. Então, por isso que eu falo, o autoconhecimento a gente tem que vivenciar. E depois que a gente vivencia e pega o gosto, né, e pega a ideia, aquilo passa a ser no trabalho, na família. Imagina você chegar numa reunião de família
e parar e falar assim, Senhor, o que queres aqui me mostrar? Não vão ficar aborrecidos, porque ele vai mostrar o que é família, né? Mas leva na boa, vai tranquilo, vai sossegado, não se identifique, né? E vai sentir o que é uma família. Talvez exista a possibilidade de você ter o sentimento da família, que é uma estrutura social. Talvez. Porque a gente fica pegando o sentimento dos outros, fica aquela confusão e você fica absorvendo as energias dos outros. Quando você começa a trazer tudo isso para você, você começa a curtir, é como se fosse alimento. Né? O alimento, cada dia também uma reunião, ou na empresa, ou no clube, você sentir, né? Senhor, o que queres de mim hoje? O que vai nos mostrar hoje? Você começa a deixar as expectativas do lado, porque o resultado de uma expectativa é uma frustração, porque ela nunca vai acontecer do jeito que você imagina, e vai virar uma frustração. Isso é lei do homem. Eu vou te criar uma expectativa, e logo em seguida eu vou te dar uma frustração, e você vai fazer com que essa frustração vai te dar outra expectativa, e fica esse. Essa é a lei do homem. Esse é o mundo que se vive. Mas enquanto o homem não compreende que Deus é infinito e a realidade do ser finito em cada indivíduo, suprimento é algo que não se pode perceber pelo sentido físico. Suprimento é o infinito e o invisível. Suprimento é algo dentro do nosso próprio ser. Então, nada mais temos que fazer senão reconhecê-lo realmente como tal. Se todos tivessem Deus conscientemente, não haveria no mundo essa penúria e falta dos bens da vida. Olha que coisa louca. Nós vivemos num mundo de penúria. Nós assistimos as pessoas passarem necessidade toda hora, nós convivemos com essas pessoas, o mundo vive nessa catástrofe social, e vive numa penúria, porque as pessoas não vivem o Divino Espírito Santo. Elas vivem as coisas, como eles colocam aqui, né? Uma coisa finita, né? Ele não dá o dízimo para que ele seja recebido de volta com as bênçãos do Divino Espírito Santo. E o que ele coloca aqui, a gente vê, desde quando o mundo é mundo, existe a vida, né? E nessa confusão, né? E ele fala de penúria, e é mesmo, é só confusão, em todos os lugares, em todos. E para a gente sair da confusão, a gente tem que se colocar filho de Deus. E se a gente se colocar como filho de Deus, é a gente dar o dízimo. É você se colocar Deus dentro de você e permitir que ele interage com você. Senão, nós vamos viver no mundo, as penúrias do mundo. De fato, os homens possuem a Deus apenas como simples possibilidade. Olha que coisa louca. A gente fica nisso mesmo. A gente fica pedindo a Deus, se Deus me desse isso, se Deus me fizesse aquilo, se Deus fosse amigo, se Deus, se Deus, se Deus, se Deus, coitado de Deus. E vai lá, né? E vive em busca das simples possibilidades. E coincidência ou não, se de repente, acidentalmente, acontecer aquilo que ele está pedindo, nossa, aí que ele vai se embrenhar nesse caminho e vai se hipnotizar, como a gente fala, né? Isso é muito hipnótico, a viver, então, como um grande pedinte.
Nós temos que parar, respirar, já que temos essas informações, né? E buscar. E não se preocupe com as pessoas, elas, no seu tempo, terão uma oportunidade de ter essa informação. No seu tempo, né? Nós estamos aqui, nós divulgamos o vídeo, as pessoas que assistem, as pessoas que têm, são direcionadas para isso. A gente não tem noção o quanto o universo levam essas pessoas a assistir o vídeo. Por isso que eu faço com todo carinho, porque eu também aprendo. Eu falo, eu assisto cada vídeo 5, 6, 10 vezes. Cada vez que eu assisto, tem uma vírgula que eu não entendi. E eu vou, porque eu sou só um canal. Eu vim aqui para aprender também. Então, eles todos terão seu tempo. Todos no seu tempo. Terão a oportunidade de conhecer, terão a oportunidade de viver com Deus. Viver nessa dádiva do Espírito Santo. E sair das possibilidades e ir para a eternidade. Um trampolim muito importante. O que pode acontecer? Nada. Pode acontecer você ser feliz. Eu falo. Nós viemos aqui para ser feliz. A energia da felicidade é que nos gera a nossa prosperidade. Você querer ser próspero e ser uma pessoa infeliz? Está difícil. Confesso a vocês que esse não é o caminho. O caminho é você ser feliz, que com certeza, naturalmente, a prosperidade e a abundância vai se manifestar. Se já não se manifestou e você nem percebeu. O trem passou e você nem viu. Né? Aí você fala assim, mas eu estou esperando o trem, mas, meu senhor, o trem já passou. Ele falou, mas como já passou? Não, o trem já foi, meu senhor. O senhor está aqui agora, o senhor tem que entrar na fila. Vai lá na fila de novo. E assim que são nossas vidas. Né? Ficamos empurrando armários. Né? A gente tem que respirar e entender, né? Que a vida é bela, a vida é maravilhosa. Imagina fazer tudo isso que anos e anos, séculos, séculos, milhares de anos, para que a gente não tenha uma razão de ser. Comentários. Tem um aqui que colocou assim: a mesma coisa que pedir dinheiro e guardar debaixo do colchão. Com o tempo, ele vai perder o seu valor. Então, o homem tem as suas expectativas, né? Montam aquele vamos ver aqui que vai dar. Ele fala, que ele coloca, o melhor exemplo é você pedir dinheiro, arrumar um monte de dinheiro, colocar debaixo do colchão, como era a moda naquela época, né? As pessoas guardarem dinheiro debaixo do colchão, né? E quando você a vê, já perdeu o valor, já não tem. Então, nossos pedidos são assim. A gente pede, guarda debaixo do colchão, e quando a gente for ver, não, mas eu fiz tudo isso aqui, já não tem valor nenhum. Então, é a observação que ele faz. Então, a gente fica guardando dinheiro debaixo do colchão. Quando a gente vai precisar, não tem mais o seu valor. O segredo está no fato de ser a fonte do suprimento, a própria consciência. Quando nós estamos falando assim, da a consciência humana, né? O que nós estamos falando aqui? Conforme a consciência ela vai sendo expandida, a consciência ela vai se estruturando em você. A consciência ela passa a ser o seu guia. Tudo que está em nós divinamente está na nossa consciência. Por isso que a gente fala assim, põe a mão na consciência, vê o que você está fazendo, porque a consciência é onde está armazenado todo o nosso ser. Então, quando ele coloca que quando o homem começa a utilizar a sua consciência, ele começa a deslumbrar novos mundos e sai do mundo da expectativa. A única coisa que o mundo moderno criou foram expectativas. Então, se a gente analisar esse mundo, somente o mundo moderno, o mundo antigo não tanto,
O que ele criou? Ele desviou a gente dos nossos objetivos. Nos ofereceu um monte de coisas e nós ficamos correndo atrás dessas coisas e não olhamos as nossas vidas. E quando chegar lá, que você conquista, você olha para aquilo e fala assim, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Gastei minha vida, corri, 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 como dizem os grandes sábios, né? Morreu na praia, né? Porque você não sabe nem o que você vai fazer com aquilo. Mas, né, as expectativas levou você a isso. Eu tenho que ser um herói, eu tenho que ser o dono da verdade, eu tenho que ser Deus, eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que mostrar para o mundo que. Para quê? Você tem que mostrar para você mesmo que você é uma pessoa feliz. Não tem que mostrar para ninguém, porque ninguém vai bater no seu ombro e vai falar assim: nossa, que legal que você foi. Você é descartável. Hoje, o ser humano é descartável. Então, a sociedade, ela criou essa estrutura. Eu vi um comentário, né, de uma pessoa que falava assim: hoje nós colocamos as crianças na creche, colocamos nossos pais no asilo e vamos passear com os cachorros. E isso é o que sobrou da nossa sociedade. Então, nós temos que respirar, sabe? Parar, que não vou nem dizer que está certo ou errado, muito pelo contrário. É questão de parar e respirar. Não digo que os cachorros não mereçam, mas alguma coisa aí não está batendo. Vamos para a afirmação. Eu de mim mesmo não sou nada. O Pai é minha vida, o Pai é meu suprimento. Eu de mim mesmo não sou nada. O Pai é minha vida, o Pai é meu suprimento. Porta de geladeira, pode pôr. Como diz a Lúcia, ela coloca do lado lá da cama, quando acorda já pega o gancho do dia ser melhor. .com.br, não há dúvida. Eles me passaram uma coisa sobre a oração muito interessante. Vocês vão. Pega o Pai Nosso, e olhe essa oração com esse olhar agora do suprimento espiritual. Quando a gente vê Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, você não está pedindo nada, você está se reverenciando a Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o nosso reino. Você pode ver que o Pai Nosso, ele não está te permitindo você pedir nada. Ele está conciliando com você, com a sua energia. Tanto que era a oração mundial. É a que mais conhecida no mundo. Então, quando vocês começarem a fazer essa oração, comece a perceber, comece a sentir o quanto ele fala, né? É como se estivesse interagindo com ele, como você estivesse conversando com ele, como você estivesse não pedindo nada, desnecessário, porque essa interação você já vai receber tudo que você tem como direito divino. Comecem a ter a possibilidade, qualquer oração que vocês gostem, aquelas que vocês. Se vocês começarem a olhar com esse olhar, vocês vão perceber que vocês não estão pedindo nada. Até então ensinaram você a pedir. Agora, vocês vão orar. Vocês vão interagir com essa energia, né, universal. Tá bom? Alguém quer falar até mais uns 2, 3 minutos, aqui 4 minutos? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos finalizar?
Para eu falar. Ih, Lúcia, É sobre o dízimo, né? Porque até então eu pensava que o dízimo era só aquele dinheiro. Quando eu ia à missa, às vezes quando eu vou, né? É raro até eu ir à missa, mas eu sempre que passo na igreja, eu entro lá e fico lá tranquila, sozinha, porque eu não consigo. Já falei aqui que eu não consigo concentrar com a igreja muito cheia. E eu pensava que o dízimo era só aquele momento lá de você dar o dinheiro, né? Que sempre eles passam como uma sacolinha, ou então todo mês você tem que dar o dízimo. E, e agora entendi que não é isso. E uma vez eu até discutindo sobre isso, eu falei, não, eu não acho certo ficar dando dinheiro. Principalmente se a pessoa não vai sempre à missa, né? Todo mês, todo mês, todo mês. E aí se eu pensei que fosse assim, que era só. Eu já dei dízimo sem saber que eu estava dando, entendeu? Assim, pela maneira aí como você falou, não é. Eu entendi assim, é você ter que dar o dinheiro. Você pode ajudar de várias maneiras. Eu não sei se estou certa. não, mas é isso mesmo, sabe? Esse rótulo, vamos chamar assim, né? Que nós somos desde criança, né? A pessoa só ensinada desde criança, passa a salva. Vamos falar de igreja, que é mais fácil. Vocês, que todo mundo conhece. Você passa a sacolinha, você tem que dar o dinheiro, e se você não der, a pessoa que está com a sacolinha já olha feio, né? E fala lá para o padre, aquele lá, vestido de amarelo, não sei o que tal, ele não deu, né? Na realidade, é que eu falei, se faz necessário ajudar, porque Uhum. eles têm um custo financeiro, eles têm, todas as entidades têm, né? A forma como é feito, eu acho que, que se equivocou, né? Vamos É, assim, tá? Equivocou. sim, Mas também, se eles não fazem isso, ninguém dá, é. né? Então, existe todo um conceito aí, existe toda uma questão psicológica, existe, que tem que se ponderar, né? Mas é o que eu falo, o que você faz, é por isso que eu falo aqui no autoconhecimento, nós temos que trabalhar nós, porque é difícil você, nesse mundo aí fora, o planeta está numa transformação espiritual, está numa transformação de consciência. Isso, na hora certa, no momento certo, eles vão ter a oportunidade de conhecer isso, de ter esse entendimento. Você está tendo hoje essa oportunidade, né? Sim, Amanhã será outra pessoa que vai ter essa oportunidade também, entendeu? Então, eu falo isso porque eu falei numa reunião, falei, Jesus, quando ele começou a falar sobre as coisas de Deus, tal, muitas pessoas não entenderam o que ele falava, muitos, e continuaram não entendendo. Por quê? Porque não estavam preparados para entender naquele momento o que ele estava dizendo. E esse é o mundo. Então, cada um no seu momento. Hoje, nós estamos aqui reunidos falando disso, de uma reflexão. Eu sempre falo. Cabe a nós fazermos essa reflexão. A maneira como se faz é que nós estamos repensando. Nós vamos continuar fazendo, mas a maneira como se faz é que nós temos que fazer essa reflexão. Tá bom? tá bom, Não entendi. vai brigar com os padres lá, não, hein? Não, não, não brigo não. Mais alguém, Vou ficar gente? tranquila. Tá tranquilo, tá na paz? Tudo bem, Neuza? Santa Paz, tudo bem? Vamos lá curtir Tudo na esse feriado maravilhoso aí e descansar, tá bom? Fique em paz, Obrigada, viu? gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Obrigada. boa E paz noite. da Obrigada. terra aos homens e boa vontade, e assim estaremos juntos mais uma vez. Fique em paz.